Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 151. Já temos o sol, raiando lá fora, e a graça de Deus e a misericórdia de Deus já bateram em nossas portas e nossas janelas. Basta abrir o coração para viver, o dia debaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus. Nós estamos com uma nova série de devocionais que se chama Reconstruindo as Muralhas na Vida Espiritual e Emocional. Isso baseado, então, no livro de Neemias. É nisso que nós vamos estar meditando, então, nos nossos próximos devocionais. Ontem nós falamos, sugerimos que você lesse o capítulo 1 e o capítulo 2 de Neemias, e é sobre eles que nós vamos falar hoje, O capítulo 1 foi no capítulo 1 que Neemias recebeu de seu irmão as más notícias sobre os seus compatriotas em Jerusalém, e ele ficou intensamente, imensamente comovido, e começou a vivenciar, então, um processo interior, como se fosse de um luto. Ele chorou amargamente pelaquilo que estava acontecendo em Jerusalém com os seus compatriotas. Era uma reação saudável, especialmente porque ele não se fechou em si mesmo, mas ele fez algo poderoso, que é o que nós devemos fazer quando estamos enfrentando tragédias e momentos difíceis em nossa vida. Ele não guardou essa dor, essa má notícia para si mesmo, mas ele transferiu as suas dores para Deus em oração. Dor em forma de oração. Neemias, ele conhecia então as promessas de Deus de redimir os filhos e os filhos de Israel. E também ele via as carências e o desprezo das cidades devastadas e no que elas foram transformadas. Então, ele transformou toda essa notícia, todo esse peso emocional em oração intensa. Orações que chegaram aos céus, pois é de lá que sempre virá o nosso socorro. O Senhor, então, dirigiu o povo através dos acontecimentos traumáticos e agora, mais uma vez, estava dirigindo o seu povo através do seu servo Neemias. Os esforços, então, de reconstrução foram feitos através de Neemias e também através de Esdras. O importante é que Neemias fez a restauração, a reconstrução, e Esdras trouxe então a palavra de Deus para o centro, que fosse então o centro de referência novamente para o povo de Deus. Neemias já estruturou a vida então da comunidade através da sua própria espiritualidade, que era centrada em Deus. Assim como Jesus, Neemias não fazia nada que Deus não lhe mostrasse o que ele deveria fazer. Ele tinha uma conexão muito importante com Deus. Então, a sua vida espiritual era centrada em Deus. Ele era instruído através das Escrituras e nutrida também pela oração. Neemias conhecia as promessas de Deus para o seu povo. E era isso que ele levava, aquilo que ele via, a dor que ele sentia, ele levava a Deus, porque ele tinha na sua mente, que era nutrida pela palavra de Deus, as promessas que Deus já tinha feito a seu povo. Esses, então, são elementos muito importantes na restauração de qualquer área da nossa vida, seja espiritual, emocional ou física. O nosso relacionamento íntimo com Deus, nosso relacionamento pessoal, de amor com Deus,
centrado principalmente nas Escrituras e pela oração. Nós precisamos, ou se você precisa, reconstruir ou reestruturar ou restaurar qualquer área da sua vida, comece por esses elementos. Uma vida de relacionamento com Deus. Ter na sua mente e no seu coração a centralidade da palavra de Deus e nutrida, tudo isso pela oração. Em Neemias, então, capítulo 2, versículo 4, nós temos algo muito importante também para deixar hoje. O rei fez uma pergunta crucial a Neemias, e a resposta precisava ser uma resposta imediata, correta, honesta e verdadeira. Neemias estava na frente do rei e o rei faz-lhe uma pergunta: o que você me pede agora, Neemias? Neemias, neste exato momento, de imediato, ele envia uma mensagem, um fax para os céus, antes de responder ao rei. No versículo 4, diz assim: o rei, orei ao Deus dos céus. E Deus disse ao rei: orei ao Deus do céu. E disse então ao rei. Que conexão! Que conexão Neemias tinha com Deus. Ele fez uma ligação direta. Nós vemos aqui a interação psicológica de Neemias com Deus. As suas emoções, aquilo que ele estava enfrentando emocionalmente naquele momento, não atrapalhou dele buscar a Deus e ouvir a voz de Deus. Neemias, então, olhando para o rei, que lhe pergunta, e ele está, então, simultaneamente conectado com Deus, e então ele lhe responde, Neemias lhe responde. E esta submissão a essa instância maior, né? Eu estou aqui na frente da maior autoridade na terra sobre a minha vida, mas eu estou conectado à instância maior, à autoridade maior na minha vida, que é Deus. Então, Deus é maior do que os seus próprios desejos, do que sua vontade, que o seu ego. Pois ainda que o rei lhe tenha aberto, então, a oportunidade de ajudá-lo, ele sabia que tudo dependia de Deus. Neemias nos ensina, então, aqui a não negar o que acontece com a nossa alma em tempos difíceis ou de tragédias pessoais. Nós precisamos dar o devido tempo para assimilar as dificuldades. E quando nós temos, então, dificuldades para resolver os nossos conflitos, nós precisamos, então, considerar honestamente diante de Deus o que se passa em nosso interior. Não agindo com ímpeto ou no calor das emoções, mas sempre em parceria, em submissão ao verdadeiro Senhor dos Senhores. Um exemplo lindo, um princípio lindo para nós aprendermos em nossos dias difíceis. Deus sabe o que está se passando em nosso interior, mas esta conexão é necessária, por isso eu devo levar a Ele sempre toda a verdade. Davi, no Salmo 51, ele fala: eu sei que o que importa para ti é a verdade que está no meu íntimo. O primeiro passo, né, seguindo então esses passos de Neemias, após inspecionar as muralhas em silêncio, em oração, em busca, no versículo 16, ele diz assim, ele declara, até aqui eu não havia declarado coisa alguma. Ele planeja as suas ações
mas com grande discrição. Esta atitude não impulsiva, né, dele de chegar lá e já querer resolver as coisas, mas passou 3 dias inspecionando, observando, em silêncio. Aí depois, então, sem impulsividade, e isso demonstra para nós a maturidade emocional de Neemias, pois mesmo tenso, ele foi capaz de ponderar e preparar a sua comunicação ao povo. Ele estava então pronto para comunicar aos seus compatriotas. Ele fala algo tão interessante no versículo 17. Estão vendo a miséria em que nós estamos? Ele coloca a sua empatia, ele se coloca junto com o povo. Ele não morava lá, ele morava num palácio. A vida dele não era um caos e nem uma vida de miséria. Mas quando ele chega, ele já se coloca como parte do povo que ele era. E ele fala: estão vendo a miséria em que nós estamos? O conhecimento, os sentimentos, as suas mãos estavam trabalhando juntas e sem se precipitar. Neemias só anuncia o que tem em mente quando tem a certeza da possibilidade de reconstrução. Ele se reúne então com as autoridades, com os sacerdotes, com os nobres, com os oficiais e com os trabalhadores. Eles já estavam acostumados e conformados com uma vida no meio das ruínas. Há quanto tempo eles estavam ali, desanimados, entristecidos, enlutados, se sentindo envergonhados, humilhados, rejeitados, vivendo em ruínas. Ele chamou a atenção para a condição, para a calamidade da cidade. Neemias então convida-os a trabalhar em conjunto para reconstruir o muro, para não mais viverem com vergonha e humilhação. Quantas pessoas vivem as suas vidas no meio das ruínas e já se acostumaram? Ruínas emocionais, espirituais, por estarem vivendo então nesse ciclo, não tem coragem, nem ânimo, nem força para romper com os ciclos de morte, com os ciclos repetitivos em sua vida. Mas o que nós podemos então aprender com essa experiência de Neemias? O primeiro ponto de partida para romper com qualquer ciclo vicioso em nossa vida, ou um ciclo de morte em qualquer área da nossa vida, primeiro nós precisamos encarar a realidade. Talvez devemos fazer como Neemias fez. Começar a fazer um inventário dos escombros, das cinzas, como fez Neemias, em Neemias 2, dos versículos 11 a 15. Ao fazer esse inventário, sejamos então objetivos. Em que áreas eu estou paralisado? Que acontecimentos, que sentimentos, que reações são repetitivas em minha vida? Que maus hábitos eu preciso deixar? Que atitudes negativas, que relacionamentos precisam ser mudados para que nós tenhamos uma vida de relacionamento saudável? Aqui o povo estava vivendo como vítima. Eram mais problemas pessoais e íntimos, eles estavam protelando a honestidade de ver, né, com Deus o que estava acontecendo com eles, já vivendo em meio às ruínas. Nós precisamos também reconhecer e assumir as nossas falhas, as nossas faltas, aquelas que contribuíram para perdas, para quebras de relacionamento, os nossos conflitos e tragédias. Nós precisamos dar um passo fundamental para a mudança. Ao encontrarmos os nossos próprios limites, as nossas dificuldades, às vezes, para olhar para dentro de nós e reconhecermos as nossas ruínas, pode ser uma boa hora
a hora para nós buscarmos ajuda qualificada e madura. O auxílio pode ser útil para começarmos mudanças necessárias em nossa vida. A primeira parte da reconstrução de Neemias parte do mais interior e também do mais simples, começando pela restauração do altar, do lugar do sacrifício e do centro da adoração. Amanhã nós vamos falar a respeito disso. Mas pense a respeito disso. Comece a pensar, a fazer esse inventário interior e pessoal a respeito daquilo que está em ruínas em sua vida. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.